as séries especiais do Voyage Quadrado e mais detalhes curiosos dessa trajetória de 1981 a 1995. É a Sessão Nostalgia que está começando agora. Olá amigos do canal PL, vem conosco para este mundo fantástico de nostalgias maravilhosas. Olha, o pessoal sabe que eu coleciono itens da Volkswagen, né? E eu tenho aqui várias coisas, eu mostrei recentemente num vídeo aqui no canal. E eu achei um item muito interessante, que é uma luz de emergência devidamente original. É coisa de concessionária, creio eu. Tá escrito aqui, ó, peças originais, olha só. Que coisa, hein? E você pode até pendurar, ó. E funciona, hein? Você tem os ganchos aqui para colocar nos polos positivos, nos polos da bateria, né? Muito bom mesmo. Pessoal, é até surpreendente analisarmos que um canal como o nosso, um canal modesto, simples, feito por mim, está concorrendo ao Prêmio IBS e mais ainda, está chegando aos primeiros colocados ali, né? Por isso é muito importante que você nos ajude a nos classificar. Uma pessoa, um telespectador do canal pediu para mim, para que eu explicasse como funciona. Nós estamos até o dia 13 agora de junho, irá fechar a classificação do Top 20 Brasil. Porém, já tem aquele passe direto, onde 11 influenciadores já estão, até o momento 9 influenciadores já estão classificados, ou seja, restam 11 vagas. Nós temos que chegar entre essas 11. Nós estamos, até o momento, na 15ª posição. Tenho fé que com a ajuda de todos nós vamos conseguir nos classificar para a fase do Top 20. Aí depois, posteriormente, nós vamos para o Top 10, onde nós vamos mostrar como funciona. É muito interessante ver que nós, no canal pequeno e sem muitos recursos, estamos chegando lá, né? A gente está competindo com influenciadores com milhões de seguidores e também orçamentos milionários, né? Então, até incomoda um canal como o nosso, mais simples, mais modesto, tá lá, né, brigando entre as primeiras posições. Por isso é importante que você nos ajude. Eu vou deixar o link na descrição. Clicando no link, você vai ser direcionado diretamente para a página do Prêmio IBEST 2025. Olha só, o Volkswagen Voyage foi apresentado ao público brasileiro em junho de 1981 e começou a chegar à rede de concessionários em julho daquele ano, praticamente um ano depois do Gol, lançado em maio de 80. Só que o Voyage, apesar de ser o primeiro derivado do Gol a ser lançado, tinha diferenças significativas. A maior delas estava no motor. O MD 1.5, refrigerado a água do Passat, dava um novo fôlego ao projeto. O sedã ainda trazia o estilo alemão da década de 70, com linhas retas e formatos quadrados. Foi eleito o carro do ano em 1981 pela revista Auto Sport e começou a ser exportado para países da América do Sul com o nome de Gacel, Amazon e posteriormente Senda, que era a versão com motor 1.9 a diesel argentina. O Voyage foi uma inovação para a Volkswagen porque ela não tinha um sedã à venda no Brasil, né? Justamente a família BX, a família do Gol, previa isso. Automóveis derivados como picape, perua e sedã. Inicialmente o Voyage era encontrado nas versões S, Super, LS Luxo Super e GLS, né? Gran Luxo Super. Ao longo da década de 80 e 90 se manteve com um volume de vendas consolidado até ser retirado de linha em 1995. Houve a tentativa de lançar a nova geração acompanhando a nova plataforma B9 do Gol Bolinha, mas devido a conflitos internos e questões logísticas e econômicas, a Volkswagen optou por vender aqui o Volkswagen Polo importado da Argentina, mais alinhado com o design global da marca. Também existiu por aqui a sua versão espanhola, o Seat Córdoba, do qual falamos nos últimos programas aqui da Sessão Nostalgia. Em 1983, o Voyage movido a álcool passou a utilizar o motor MD 270 1.6, que era o mesmo do Passat TS. Esses carros eram identificados pelo emblema 1.6 na grade do radiador e era o motor mais potente que a Volkswagen do Brasil produzia até então, com 81 cavalos. Foi neste ano também que surgiu a primeira versão especial do sedanzinho da família
família BX. Era o Voyage Plus de 83. Os diferenciais desta série eram faróis de neblina frontais, calotas especiais, grades, para-choques e retrovisores na cor do carro. Aliás, o retrovisor mesmo que possuía controle interno do espelho, ele era mais gordinho, você percebe isso, né? Os primeiros Gols eles vinham com retrovisorzinho raquetinho, aquele fininho de plástico, e quando você vê aquele retrovisor maior, né, você já sabe que é um com controle interno, que nesse período era considerado algo de luxo. Então ele era oferecido só nas versões mais modernas ou, como é o caso aqui, em séries especiais. Também havia como opcional aquela roda de liga leve aro 13, que era a mesma do Gol Copa. 83 também foi o ano de lançamento do Voyage 4 portas, que não era o Voyage argentino. O Voyage argentino é aqueles últimos lá, chinesinho, que eram produzidos na Argentina e não tinham quebra-vento, né? Esse primeiro Voyage 4 portas ele era fabricado no Brasil e tinha um quebra-vento bem pequenininho. O Voyage Tecno também foi feito no ano de 83, mas não era uma série especial. Ele era um protótipo que foi apresentado no Salão do Carro a Álcool daquele ano e buscava prever quais seriam as tendências nos automóveis nos próximos 10 anos, então no caso até 1993. Algumas coisas eles acertaram, outras não, como por exemplo o tabelier, que é muito parecido com o dos modelos modelo CL que saíram depois de 88. A segunda série especial do Voyage no Brasil chegou em 1984 para comemorar as Olimpíadas daquele ano, que foram realizadas em Los Angeles, nos Estados Unidos. A série, que levava inclusive esse nome, foi produzida na exclusiva cor azul enceada metálico e por dentro trazia os bancos Recaro de veludo navalhado cinza. Essa versão trazia diversos acessórios que o diferenciava dos demais, como um pequeno aerofólio na tampa traseira, adesivos exclusivos do modelo, volante do Passat TS, rodas de liga leve, spoiler dianteiro com faróis de neblina e o interior completo equivalente a um GLS do mesmo ano. Neste período foi padronizado o motor 1.6 para todos os modelos. O Los Angeles era oferecido com câmbio curto de 4 marchas, apesar de existirem raríssimas unidades com o câmbio de 5 marchas. A previsão era de 3.000 carros, mas devido à cor muito chamativa, só foram produzidos 300 deles, né? Esse Voyage Los Angeles hoje é uma iguaria automotiva, um carro raro, mas na época era considerado um pavão automotivo, um carro muito chamativo e por essa razão acabou fracassando nas vendas. Ninguém queria um carro dessa cor. O meu pai teve um carro dessa cor, inclusive, nos anos 90, e era uma cor muito chamativa, né? A cor azul enceada metálica é até confundida por muitos como azul Los Angeles, por causa dessa cor que era exclusiva desse carro. E muitos desses carros encalharam nas concessionárias e tiveram que ter a cor trocada. Então, veja, né? 300 carros já é um volume muito baixo e ainda algumas unidades foram pintadas de outra cor, outro tom de azul geralmente. E hoje é o Voyage Los Angeles é o Voyage mais raro de todos. No mesmo ano de 1984, a Volkswagen lançou também o Voyage do mês, que na verdade era baseada no modelo S básico, mas com alguns acessórios a mais, buscando atrair o consumidor que queria um carro um pouco mais recheado, mas que ficasse ainda com um valor abaixo do modelo LS, que era o intermediário. O Voyage do mês foi disponibilizado em junho de 1984 e tinha ali itens como relógio de horas, odômetro parcial, console, volante espumado, o espelho retrovisor com a base larguinha, aquele com ajuste, né? Desembaçador traseiro, protetor de borracha no para-choque. Esses eram os opcionais da época, além também das clássicas rodas de liga leve que estavam presentes nessa época em todas as séries top de linha da Volkswagen, né? E esse carro do mês só foi disponibilizado em 3 cores: verde cristalino, azul copa e cinza nobre, né? E depois em 85 também teve uma reedição da série especial Carro do Mês com o Voyage e teve uma tiragem de 1.500 unidades nesse ano. E nessa ocasião, as únicas cores disponíveis eram o azul copa e o cinza
prata. Também existiu essa série carro do mês para Santana em 86. O Voyage Super foi lançado também na realidade como uma série especial em 84 e foi tirado do catálogo, né? Aí em 86 que ele voltou como versão normal de série. Então se você vê um Voyage Super mais antigo, você já sabe que é uma série especial e o 86 é o modelo já comum de linha. Essa versão trazia o motor 1.8 do Santana, que também equipava o Gol GT e Passat GTS Pointer. Bancos Recaro também estavam presentes. O carro era marcado pela sua arrancada impressionante, né, de 0 a 100 em 11.1 segundos, uma marca muito boa para a época. Também a velocidade final de 178 km por hora dava ao Voyage Super o título de um dos carros mais rápidos do Brasil dos anos 80. Era quase um Gol GT sedã. Vinha com para-choques na cor do carro, faróis auxiliares e o interior top de linha. As rodas eram as mesmas do Santana CS, aquela aro 13 de ferro com aquela calota que parece um prato de palhaço de circo. A roda de ferro é a mesma do Gol 1000, né, que saiu nos anos 90. O que ficava legal mesmo nesse Voyage eram as rodas do Gol GT que muita gente acabava colocando. O ano de 1988 marcou uma nova fase para a linha BX de modo geral. Além do exterior, que havia sido renovado um ano antes na linha 87, para a linha 88 chegavam então os novos interiores, né? Numa época de mercado fechado, as novidades eram sendo lançadas aos poucos. Então, em 88 passa a existir dois tipos de interior. O mais simples, né, era aquele painel conhecido como painel do CL, que aliás é muito parecido com o que havia sido previsto no Voyage Tecno 83, e também o painel top de linha, que ficou conhecido como satélite, devido aos botões que ficavam em posições próximas à mão do motorista. O motorista não precisava tirar a mão do volante para acionar ali as funções do painel. Nessa mesma época estava tendo o início a Autolatina, e a Autolatina previa o compartilhamento de motores. O motor AP 1.8 foi oferecido para a Ford, que o colocou no Escort, Ghia e XR3 e também na linha Del Rey e Belina. Foi muito bom para eles, deu um novo fôlego que a linha Ford precisava. E a Volkswagen ficou com o CHT 1.6, que foi rebatizado para AE 1.6 e foi colocado no Gol, na Paraty, na Saveiro e no Voyage também, né? E só que o motor, o CHT, apesar de um pouco mais econômico, era também mais fraco. E muitos consumidores sentiam falta do velho e bom AP. Nas versões de entrada, o AP continuava disponível na versão GLS, mas nas versões de entrada o que ficava mesmo era o motor AE. O retorno da versão Plus para 1989 foi uma alternativa para oferecer novamente o AP 1.8 de 95 cavalos e que tinha também alguns acessórios diferenciados, como o estofamento com tecido listrado na cor do veículo, bem como o painel mais esportivo, que era o painel o mesmo da versão GLS, mas com o volante do Santana. Não sei se você sabe, mas em 1990 o Voyage passou a ser produzido na Argentina para substituir, você sabe o quê? Olha só, hein? O Volkswagen 1500. Esse carro aí não parece familiar, não? É isso mesmo. O Volkswagen 1500 era o antigo Dodge 1500, que foi rebatizado em 82, depois que a Chrysler lá foi comprada pela Volkswagen. Eles tentaram embutir a identidade Volkswagen dos anos 80 numa carroceria mais antiga dos anos 70 e de outra marca ainda para ajudar. O resultado foi esse, né? Um carro estranho e com design desarmonioso. O Voyage, como Senna e Garcel, chegou em 1990 por lá. Voltando ao Brasil, novidades na linha 91, a nova frente, conhecida como chinesinha, e novas lanternas traseiras. Porta-mala também fica ligeiramente maior, com 420 litros. Esse período é marcado por uma simplificação do Voyage, né? Notem que a maioria deles, entre 91 e 92, são CL e CHT, apesar de existir a versão GL 1.8. A simplificação do modelo e o fim da versão GLS 90 tinha um motivo. O motivo se chamava Apollo. A Volkswagen deu uma rebaixada no Voyage para tentar fazer
com que o Apollo tivesse um sucesso comercial maior, o que de fato não aconteceu, mas o Apollo tinha a versão GLS, então para não ter dois carros com a mesma versão e o mesmo público, eles deixaram o Voyage um pouco mais simplificado, o que infelizmente não deu muito certo, né? Mesmo rebaixado, ainda houve um espaço para uma série especial em 92, é o Voyage Special, né? Que era uma mistureba mesmo, porque era vendido na carroceria de 4 portas e o interior era com o tabelier do CL, porém com luz de teto do GTI e GLS, painel de instrumentos com contagiros e o mais curioso, o console dele, que só existiu nessa versão, é diferente de todos os outros consoles da época. Eu não me lembro de ter visto esse console em outro modelo da linha quadrada, tanto anos 80 quanto anos 90. Com o fim do Apollo Log 92, após um fracasso comercial, para a linha 93 surge uma nova série especial do Voyage, e a melhor e mais rápida até então era o Voyage Sport 1.8S, que ficou em produção entre 93 e 94, disponibilizado nas cores prata, preto e cinza. Era uma clara tentativa de dar continuidade no segmento deixado pelo Apollo. Na realidade, esse segmento já vinha lá do Passat. Se você notar as manobras comerciais, o Passat sai de linha em 88 como modelo 89, né? O GTS Pointer e os outros também, o Passat Pointer. Em 90, a Volkswagen lança o Apollo GLS com uma pegada esportiva. Eu não estou dizendo aqui que o Apollo substituiu o Passat, mas ele era uma opção da Volkswagen que estava ali, né? Ó, tô aqui e tal. Era uma opção que estava disponível, que infelizmente não agradou o consumidor porque era muito parecida com o Verona da Ford e era mais cara também. O Apollo era mais caro, né? Então não deu certo, né? E voltando agora, né, a mais completa série especial do Voyage também foi a última, pois no final de 94 o modelo deixou de ser produzido no Brasil, ficando com a produção somente na Argentina. É por isso que os modelos 95 são conhecidos por aqui como Voyage argentino, principalmente os 4 portas. Esses sim são os Voyage argentino de fato, né? No final de 95 o Voyage sai definitivamente de linha. O seu substituto, como eu disse, foi o Polo Classic e também era produzido na Argentina. O Gol na carroceria quadrada foi produzido até 96 na versão 1000 de entrada. A Paraty também saiu de linha em 95 e o Gol seguiu como bolinha. A Paraty ganhou também uma nova geração. A Saveiro demorou um pouco mais, mas também chegou na nova geração em 97 para 98 e o Voyage ficou para trás, não foi disponibilizado mais, né? E aí seguiram com o Polo Classic, que não repetiu o sucesso. O nome Voyage foi ressuscitado em 2008 no novo sedã do Gol, já na geração 5, mas aí é outra fase, é outra história. Gostou dessas curiosidades? Que bom, você está no canal PL, que está concorrendo ao Prêmio Best 2025 e depende só de você para que nós consigamos pontuar nas primeiras posições do ranking. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link para que você acesse e consiga votar. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!